Olá, você que nos acompanha nas redes sociais, Eloy Pietá Oficial, Bancários de Guarulhos e nos canais do YouTube e na TV Guarulhos, canal 508 da Vivo e canal 3 da NET. O programa Olhar Cidadão é uma parceria com o programa Fique Ligado, que vinha sendo feito com o Eloy Pietá e que continua de segunda, quarta e sexta. Nós estamos aqui todas as terças-feiras com o nosso programa Olhar Cidadão. Hoje, nesse dia que entrevisto uma jornalista, radialista, locutora, uma pessoa que sempre se dedicou à arte e à cultura, a nossa companheira Rose Marques. Então, nós vamos bater um papo sobre a lei Paulo Gustavo e sobre a cultura do nosso Brasil. Logo após a nossa vinheta, vamos bater um papo com essa grande mulher. Estamos de volta. Rose, infelizmente, hoje nós vamos começar o nosso programa, mas tratando da questão da cultura, não poderia deixar de falar aqui hoje daquela que foi o nosso grande ícone do nosso rock nacional, e nós perdemos a grande Rita Lee. Rita Lee nos deixa aos 75 anos de idade, vinha fazendo um tratamento de câncer desde 2021, e Rita Lee incorporou a revolução do rock, a explosão do tropicalismo, e era da banda Os Mutantes. O disco mais popular da Rita Lee, que foi um dos discos mais popular da música brasileira, foi fruto, Rose, ele foi o Fruto Proibido, né? Que surgiu as músicas Ovelha Negra, Agora Só Falta Você. Infelizmente essa música tem, né? Agora Falta Você, Rita Lee, né? Então eu tiro um trecho aqui em homenagem à Rita Lee, numa entrevista que ela deu para Marília Gabriela em 91, quando ela comentou sobre a sua aparição, primeira vez no Rock in Rio. E é uma coisa que ela falou e tem a ver com o momento, né, que vai ser o seu velório, né? Ela disse, eu retirei um trecho dessa fala dela, que ela declarou assim: eu gosto muito de festival, acho legal essa coisa planetária, né? E o velório da Rita Lee, né, tem a ver com essa questão dos astros, dos planetas, né? E ela será velada no planetário do Ibirapuera amanhã, das 10 às 17 horas. Então, a Rita Lee sempre surpreendendo, inclusive no seu velório, né, colocando essa questão dos planetas. Então, Rita Lee, tenha certeza que onde você estiver, continuará levando a vida sossegada, enquanto nós aqui rezamos para que Deus nos permita uma sombra e água fresca. Rita Lee presente. Rose, comenta sobre um pouquinho da Rita Lee, que nós não podemos deixar passar esse momento. Vanderlei, boa noite, obrigada pelo convite, boa noite para o pessoal que está acompanhando através das redes sociais, através da TV Guarulhos, através dos canais de transmissão. E você sabe que hoje eu estava no trânsito e, de repente, eu comecei a sentir um vazio no peito, porque os anos vão passando e a gente começa a perceber que toda a nossa geração está indo embora, né? Então, a gente começa a pensar na nossa família, naquelas pessoas que nós amamos, que a gente conviveu. A gente começa a pensar nos artistas, né? E aí foi por causa da morte da Rita Lee que eu comecei a pensar nisso. E a gente começa a sentir como se um vazio imenso começasse a se formar, né? Mas a gente sabe que é o destino de todo mundo, é como a flor que nasce e desabrocha, depois ela murcha e, infelizmente, né, deixa de existir aqui neste planeta, porque existem muitos outros planetas e é claro que eu acredito em vida após a morte, eu acredito que a nossa alma é infinita, né, que ela vai permanecer, sabe-se lá Deus por quantos
mil anos afins, né, afora. E a Rita Lee, ela era irreverente, ela era rebelde no seu jeito de fazer arte, mas sempre com uma responsabilidade política, sempre com uma responsabilidade artística, né? Então, assim, eu lembro que quando eu era menina, eu já ouvia a Rita Lee fazendo sucesso, temas de novela, Desculpe o Auê, como era linda aquela música, gente. E quando eu comecei a cantar, a primeira banda que eu cantei em 1989 em Blumenau, a primeira música que eu cantei foi Ovelha Negra. Então, eu adorava cantar as músicas de Rita Lee, né? Então, assim, para o mundo artístico, para o meio artístico, Rita Lee vai fazer uma falta imensa, se bem que seu legado fica, e aí cabe a nós, né, passar essas informações para os que vão chegando agora e que ainda não conhecem essa arte da nossa geração. Com certeza, Rose. E acho que, como você falou, deixar um legado, né? Quantos outros artistas, músicos, né, deixaram esse plano, né, espiritual aqui, e ainda suas músicas, né, suas peças teatrais ainda continuam, né, vivas. Eu acho que isso é o que a gente tem sempre. O corpo ele se vai, né, mas as lembranças que ficam, né, a história, a arte, tudo aquilo que foi plantado, né, a gente tem que realmente ir passando para gerações e gerações, né? Acho que a gente pode citar vários exemplos aqui, acho que dois deles os Beatles, né? Acho que com a perda de John Lennon, né, que teve, mas as suas músicas ainda continuam, os próprios Mamonas Assassinas, os jovens cantando as músicas do Mamonas Assassinas, e tenho certeza que a Rita Lee continuará por muitas e muitas gerações, não só no Brasil, como também no exterior, né? A repercussão da morte dela no exterior também está sendo grande, porque ela era uma artista da música, né, que conseguia, e foi uma artista no período, né, onde nós passamos por ditadura, e ela sempre enfrentou, nunca tinha receio, as suas músicas eram as letras, né, que desafiavam, De né, protestos, né? do sistema, né? Então, eu acho que isso, Rose, a gente tem que realmente colocar sempre em evidência, sempre deixar vivo essa arte que ela colocou para nós, né? E agradecer muito esse período que ela esteve com a gente aqui, né? Eu Claro. acho que seus netos, seus filhos continuarão com seu legado, mas a gente não pode esquecer o que ela deixou para nós, provavelmente na nossa geração, né? Que isso acho que vai fazer falta a Rita Lee, mas a sua arte continuará sempre nos nossos corações e nas nossas memórias, né? Exatamente. E quando a gente ouve uma música de um artista querido, né, como Renato Russo, que nos deixou faz tanto tempo, como Freddie Mercury, que foi um ícone do rock mundial, e tantos outros artistas, né, que se a gente for pegar um papel aqui, de várias outras expressões artísticas, de vários segmentos, né, como você disse, sempre quando a gente ouve uma música, ou quando, no caso, é alguém próximo, um parente, a gente ouve a voz, dá a impressão que eles continuam aqui com a gente, que eles não foram embora, né? E é isso que a gente precisa preservar no coração, é esse sentimento de carinho, né? Esse sentimento de gratidão. É isso mesmo, Vanderlei. Com certeza. E coincidentemente, né, Rosa, essa questão da Rita Lee, eu estar entrevistando você, uma locutora que já passou por várias rádios, né, que fez aí suas apresentações com as músicas da Rita Lee, né, e coincidentemente, hoje a gente vem falar de um tema sobre a questão da cultura, mas não poderia deixar de fazer essa homenagem à Rita Lee, e com você, que eu acho também que tem tudo a ver nessa questão da música, né? Do rádio, de passar essas mensagens, de levar as informações para os ouvintes, né? E você com essa voz
espetacular que a gente reconhece. Se a gente tiver lá na sintonia da rádio, a hora que passa, opa, essa aqui é a Rose falando. Então, acho que veio esse momento, acho que, infelizmente, né, mas não poderia talvez ser diferente. Nesse dia de hoje, o nosso programa Olhar Cidadão está fazendo essa homenagem para a Rita Lee. É uma homenagem muito peculiar, né? Porque exatamente no momento que Rita Lee vai embora, que ela nos deixa, então é importante sim registrar, né, essa passagem, porque é realmente uma artista que marcou muitas épocas, e você falou da situação de muitas rádios que eu já passei. Eu comecei no rádio em 1984, e na época a gente já tocava muita música da Rita Lee, né? Na época a gente tocava música que era tema de novela, e assim, saía uma, entrava outra, saía uma, entrava outra, sempre um sucesso que virava hit, né? Sempre uma música que virava hit, sempre uma atrás da outra, e todo ano lançamento novo, e a gente sempre foi participando de toda essa trajetória musical, não só dela, né, mas de muitos outros artistas que fizeram da música a sua expressão. Então, realmente, desde 1984, quando eu comecei no rádio, de lá para cá, muitas histórias, né, de música eu presenciei, mas assim, desde criança eu já gostava muito de ouvir música, já ouvia muito rádio. Na época a gente não tinha muita ainda opção de canais de rádio FM, né, de frequência modulada, era mais rádio AM, mas o meu pai e minha mãe sempre, eles gostaram muito de música. Meus pais participavam de festivais de música na praça, sabe? Aqueles festivais de igreja, né, que eram promovidos nas praças públicas. Meu pai tocava sanfona, meu irmão toca violão, minha mãe gosta de cantar até hoje. Então, assim, desde muito criança, a primeira arte que eu tive contato foi a música. Então, e tem uma frase muito legal do Yanni, que num show que ele fez no Taj Mahal, já estou mudando aqui a direção da história, que ele fez no Taj Mahal. Aliás, foi o único artista que teve a permissão de fazer um show no Taj Mahal, né, na Índia. Ele falou uma frase que me marcou. Ele disse que a música é a arte mais próxima de Deus que existe, porque a música ela transcende, né? Então, e ele falou que as composições dele, inclusive, são como uma psicografia dos anjos, como uma psicografia divina, né? Que são músicas que realmente fazem com que a gente sinta uma emoção muito forte, muito grande, e que você viva aquele momento enquanto ouve uma música. Então, assim, não só o Yanni, mas eu acredito que muitas outras composições que já foram feitas e interpretadas, elas são arte muito próxima de Deus. Legal, bonito, Rose, bonito mesmo. Bom, Rose, eu acho que aproveitando essa questão de homenagem da Rita Lee, né? Mandar um abraço aqui para o Aldo de Júlio, que é músico também, o Zinho Bill, que também é músico, artista, o João Cardoso, seu filho Ícaro, também é do teatro, né? São atores também do teatro, o pessoal do Cineclube Incinerante, né? Vai estar aqui acompanhando a gente, né? O Edson Murato, o Alexandre Leão, a Pâmela, que tem a ver com a questão do projeto também, da lei, né, do Paulo Gustavo. A Ruth Barbosa tem o Centro de Cultura dela também na cidade, o Espaço Cultural. Então, são pessoas que também, na questão, acho que dessa lei, né, vão estar aí utilizando, eu acho que tem que utilizar. Então, Rosa, acho que entrando já no tema que a gente se propôs a debater, sobre a questão da lei Paulo Gustavo, né, que é a lei complementar, né, acho que é importante a gente destacar que que no próprio período da pandemia, né, os artistas ficaram assim órfãos desde o local para tocar, né, de ter sua renda, de ter a sua sobrevivência, né, e nós tivemos aí, né, um período sombrio, né, acho que foram um dos profissionais
mais afetados também com essa questão, porque começaram a fazer depois as suas lives, né? Alguns cobrando para transmitir, mas eu acho que é importante, né, a gente frisar, né, o impacto da pandemia nesses trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Então, Rose, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a questão, o que é, né, a Lei Paulo Gustavo, né, que a gente vai comentar. Eu acho que algumas coisas que as pessoas, os artistas, precisam saber dessa lei, né? Como surgiu, né? Qual que é a intenção dela, o que se propõe, tem recurso financeiro, não tem? Passa um pouquinho para o pessoal que está assistindo a gente o que é a Lei Paulo Gustavo, né? Até comparando um pouco com a Lei Rouanet que tem também. Fala para nós. Bom, a Lei Paulo Gustavo, essa que nós agora estamos há um dia, praticamente um dia, 2 dias, é dia 11 agora, que acontece o lançamento dela oficial em Salvador, lá no Concha Acústica, né? Com a presença do presidente Lula, da Margarete Menezes, que é a ministra de Cultura. Então, essa lei, ela é a lei complementar, né? A lei emergencial que surgiu no momento da pandemia. Nós tivemos primeiro a Lei Aldir Blanc, e daqui a pouco eu vou voltar a falar da Lei Aldir Blanc, porque ela retorna também, né? E na sequência a gente teve a Lei Paulo Gustavo, que é a Lei 195 de 2022, gente. O que acontece? Nós, infelizmente, perdemos também um grande personagem, um grande ator, um grande artista, um grande ícone do teatro e do cinema, que foi Paulo Gustavo. Então, o nome em homenagem a ele, acho que uma homenagem que com certeza, né, tinha que acontecer, porque ele também veio a óbito por causa da pandemia, também nos deixou, inclusive agora fez 2 anos da morte de Paulo Gustavo, nessa semana agora que passou, dia 9, foi agora no início de maio também, né? E o que acontece? A pandemia, como você já bem disse, ela causou um estrago para os artistas brasileiros, para a nossa cultura. Realmente ela fez com que muita gente não tivesse como nem se manter, muita gente passou fome e ainda continua tendo muita dificuldade financeira por causa do impacto. Ela é lei complementar, mas o que acontece? Muita gente já me perguntou, mas a pandemia não acabou, Rose? A pandemia, sim, acabou. Inclusive, a ONU agora acabou de declarar, né, que está encerrada a pandemia, mas o impacto dela continua. E o setor cultural, que movimenta 5% do PIB brasileiro, da economia do nosso país, infelizmente, foi o mais afetado, com milhões de pessoas que ficaram desempregadas. Então, essa lei ela vem agora para tentar, né, fazer com que os artistas, os trabalhadores, as trabalhadoras da cultura, fazedores e fazedoras de cultura, que eles amenizem um pouco esta sua situação, né? Então, nós estamos agora, há poucos dias, há 2 dias, para que seja feito o lançamento, mas a discussão, gente, da regulamentação dessa lei, ela vem desde que o MIC foi recriado agora no início do governo do presidente Lula, porque nós sofremos um grande desmonte no governo passado, que eu não preciso falar para vocês que estão aqui na live junto com a gente, né? O desgoverno, na verdade, do passado causou em muitos setores, inclusive no cultural, eliminando o Ministério da Cultura, e agora, graças a Deus, com a volta de Lula presidente, a gente teve no dia 1º de janeiro a reconstrução, a volta do MINC. E o MINC está trabalhando intensamente, está trabalhando a todo vapor, né, para poder fazer essa regulamentação e, principalmente, para fazer com que esse montante de 3 bilhões
860 milhões de reais, que realmente ele chegue à ponta, que ele chegue em todos os cantos do nosso Brasil, né? Desde o Distrito Federal, os estados, os municípios, e que todos os setores tenham acesso a esse montante, a essa verba, que, aliás, é a maior da história da cultura, Vanderlei. Só um governo que pensa, né? Se você for resgatar a história da Lei Complementar Paulo Gustavo, a gente vai ver que o governo anterior ele tentou de tudo para barrar. Ele vetou a lei, né? Depois impediu a regulamentação, né? Ele fez de tudo para tentar impedir que os artistas, que os agentes de cultura tivessem acesso a recursos, né, para poder implementar e fazer seus projetos. Ninguém está querendo dinheiro de graça, ninguém está querendo que seja sustentado. São projetos para a sociedade, né, projetos para que a cultura seja incentivada, né, e possa ter recursos, porque as pessoas, Rose, elas têm ideias, mas não têm condições de colocar em prática. Se o poder público não fizer isso, de dar recurso, seja com a lei Paulo Gustavo, seja com a lei Rouanet, né, não terá renovação. Somente aqueles que têm condições de se bancar. Existem hoje grandes artistas, né, que têm condições de se bancar sozinho, mas que lá atrás precisaram de um incentivo, né? Iam lá nos seus barzinhos, tocavam, ganhavam seu dinheirinho, para às vezes fazer, na época, seu LP, sua fita cassete, né? Depois seu CD. Né? E se não tiver esse incentivo, né? Só vai ter condições de ser artista quem tem dinheiro. Então, a população, aqueles artistas que não têm condições, precisam de incentivo. E aí, Rose, eu pergunto para você assim, o que o pessoal precisa fazer para utilizar esses recursos? Quais são os caminhos? Né? Tem que apresentar projeto? Existe prazos? Como que vai funcionar? Bom, vamos lá para o passo a passo. Nós temos agora o lançamento, a lei vai ser regulamentada, né? E vai ser também assinado o decreto da lei no dia 11 agora. A partir deste momento, no dia 12, nós teremos já disponível a plataforma que chama TransfereGov, que é a antiga Mais Brasil. O que faz esse TransfereGov? É uma plataforma do governo onde os municípios interessados em receber o repasse da cultura, ele precisa fazer nesta plataforma a sua inscrição, né? E além de fazer a inscrição só do município, ele precisa também apresentar um plano de ação. Mas o que é esse plano de ação? Bom, esse plano de ação, algumas coisas que estão incluídas nele são as oitivas. As oitivas são as escutas que devem ser feitas com a sociedade civil, com os trabalhadores e as trabalhadoras de cultura, com as comunidades. Então, assim, é o diálogo, né, para poder conversar sobre quais são as necessidades, para fazer um mapeamento, para poder também ver os segmentos culturais da cidade. Então, tem que ter todo esse processo das oitivas. As audiências públicas são muito importantes, cada município precisa fazer no mínimo 2 audiências públicas, isso é muito importante também para ter o diálogo, para ter as informações entre gestores públicos e comunidade também, né, e sociedade civil, além de prêmios e oficinas de formação para ensinar como é que se faz um edital, como é que você pode fazer o seu projeto. Então, tudo isso é de responsabilidade do município. Então, primeiro, o município precisa se organizar nessas questões do plano de ação e fazer a sua inscrição, né? A partir desse momento, o município ele tem 60 dias, a partir do momento que é feito
que vai ser liberado agora no dia 12, o Transfere Gov, a plataforma, o município tem 60 dias para fazer essa atividade, essa ação, para se inscrever e apresentar o plano. Enquanto isso, o que nós, artistas, podemos fazer? A gente pode se reunir, pode conversar, tirar dúvidas, e já podemos ir organizando os nossos projetos. Mas, Rose, eu não sei fazer o projeto. Mas você tem uma ideia, você tem a sua arte, você tem o seu talento, então você precisa procurar pessoas que saibam fazer, né, o projeto, que saibam elaborar os editais, sentar junto e começar a já deixar preparado. Mas tem uma questão, a gente precisa aguardar essa regulamentação agora do dia 11, porque tiveram muitas discussões ao longo desse tempo, então algumas mudanças foram acontecendo, né? Tem gente que falou para mim assim, eu não vou na reunião porque eu já participei lá da Aldir Blanc, então eu já sei como é que é. Mas muitas coisas foram mudadas. Só que foram mudadas, gente, para facilitar. O MINC quer facilitar, inclusive, a inscrição dos projetos, né, a execução e também depois a prestação de contas. É descomplicar, né, que o MINC geralmente tem batido muito na tecla. Eu estou lá na Operativa Nacional dos Comitês, que nós temos essa operativa funcionando com 3 representantes de cada estado brasileiro. Então, eu represento o estado de São Paulo, né? Só que aqui nós somos em 6, ao invés de 3, né? Nós somos em 6. E a gente tem percebido a preocupação imensa do pessoal do Ministério da Cultura, que também está lá nesse grupo, em fazer com que realmente chegue às pontas, que as comunidades, que a periferia tenha acesso, que todos os eixos culturais, que todas as expressões culturais, as políticas afirmativas, né? Então, as políticas de mulheres, as políticas de povos originários, que as pessoas da cultura afro também tenham acesso, às políticas afirmativas, né? Então, tudo isso é uma preocupação muito grande, porque, assim, quando se fala em cultura, o que vem geralmente na cabeça, em primeiro lugar? Vem o teatro, a música e a dança, né? Mas aí as pessoas se esquecem que cultura é toda uma expressão, é todo um costume, é todo um jeito de ser da nossa gente, né? E também dos nossos ancestrais, que devem ser trazidos, claro, e sempre valorizado, né? Aí tem a cultura popular, a gente tem a cultura destinada também, né? A cultura afro também. Então, tem uma preocupação toda para que, geralmente, as pessoas entendam que não é só para um determinado setor, para um determinado segmento, né? Legal. É literatura, então, assim, patrimônio imaterial, patrimônio tombado, a gente tem uma série de situações que vão se enquadrando dentro da proposta desta Lei Paulo Gustavo. Tá. Ô, Rose, eu estou aqui acompanhando a gente, ó, a Ana Paula, Antônio Peron, de Arnaldo Fraga, o Toninho Araújo, que foi diretor de sindicato, a Marisa... Só lindezas. Só, a Silvia está acompanhando aqui, o Dailton Patrício, Itanir Batista, a Marilu, a Arte em Sonhos, Ângela Molina, Alexandre Rodrigues Teixeira, Edivânio Santos, Nelson Cardoso, Edson Luiz, Maria Abrelina, Sérgio Alberto da Silva, Luzia Mauro. E o Edivânio está assistindo o Jornal Nacional, vendo a homenagem para a Rita Lee e nos acompanhando também. Ô, Rose, nós vamos ter que marcar um outro dia para a gente conversar, porque nós separamos aí o nosso momento para a Rita Lee e para falar da Lei Paulo Gustavo. Nós vamos ter que retomar, porque o nosso tempo já está esgotando. Nós temos até as 21 horas para encerrar. Então, faça a sua consideração final
para a gente encerrar aqui e depois a gente vai marcar, porque aí vai ter o edital que vai sair, a gente complementa com mais informações. Tem muita informação para trazer, inclusive, eu vou aproveitar essa consideração final para falar que não vai parar aqui, gente. A Paulo Gustavo, né, é uma lei de incentivo emergencial, então ela vai passar muito rápido, mas já tem uma discussão no MINC para que ela permaneça depois. Só que no segundo semestre agora, já vem a discussão, gente, da regulamentação também da Lei Aldir Blanc II, que vai permanecer durante 4 anos, com uma média de 3 bilhões ou mais por ano. A gente tem também, gente, agora começam as discussões também da cultura viva. A gente tem também a discussão dos pontos de cultura, e aí são 250 milhões cada um deles também que vão ser distribuídos. Então, o MINC está trabalhando demais, além de todos os editais que estão sendo lançados, que também estão fomentando demais. Então, a todo vapor, o MINC trabalhando, e a gente tem que se unir, e a gente tem que se organizar para fazer com que a cultura aconteça o tempo todo, que ela não pare só numa lei, que ela permaneça, que ela seja constante, né? Inclusive, começa também dia 11, agora na Bahia, vai ser o primeiro seminário, aliás, é a primeira plenária estadual, chamada PPA, de plano plurianual, né, que é 2024-2027, que vai discutir orçamento participativo. Então, legal. A gente tem que participar para discutir, inclusive, o que nós queremos, qual o Brasil que nós queremos nos próximos 4 anos. Legal. Nós vamos voltar a bater um papo sobre isso. Então, a vocês que nos acompanharam, até a próxima terça-feira. Fique ligado que estamos de olho. Um forte abraço a todos e a todas. Um beijo. Boa noite.